A verdade, o Chicão é bicampeão da Copa do Brasil, né? O Chicão é campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do mundo e também é campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. É de Silva Gerbe, pertinho de Santo Antônio de Posse, para mim o maior zagueiro da história do Corinthians, né? E que sabe muito bem como enfrentar o Flamengo, né, Chicão? Porque você que já foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo sabe a força do Flamengo no Maracanã. Grande Chicão, monstro. Precisa apertar o botão, Chicão. Precisa apertar o botão que acho que não tá funcionando. Tá saindo áudio? Botão. Agora tá. Agora sim. Apertou o botão on-off. Um abraço grande ao nosso grande Chicão. Prazer falar com vocês aí. Obrigado, Craque Neto, pelas palavras. Sabe que é recíproco o carinho por você, sua família também ali de Santo Antônio de Posse, né? Sempre tô passando por ali quando vou pela Estiva. Então o carinho é enorme. Realmente, joguei nos dois, conquistei a Copa do Brasil 2009 pelo Corinthians, 2013 pelo Flamengo, sei a dificuldade que é de conquistar um campeonato como esse. Todo mundo sabe como é meu coração também, vou torcer pro Corinthians, tenho uma gratidão enorme pelo Flamengo, mas o coração fala mais alto hoje, né? Não tem como. Ô Chicão, você acha que o time do Corinthians, que tem uma defesa tão forte como essa, que o Gil, o Balbuena, a importância dos dois para tentar marcar dois centroavantes, que um atacante saiu, né, Chicão, que é o Gabigol, porque o Dorival Júnior entendeu que o Gabigol tinha que dar um espaço pro Pedro, que é um centroavante inato, que você foi exímio marcador de centroavantes, né, de atacantes. Eu falo centroavante mesmo, né? Como pensar nisso, né? Do Gabigol sair da área para receber essa bola aí de Arrascaeta e ficar só o Pedro. Como que o Balbuena e o Gil tem que fazer no momento que o Gabigol sair dessa área para fazer essa bola chegar para o Pedro? Como fazer isso? O que tem que fazer você que sempre foi um zagueiro que saiu na caça e que tinha um passe perfeito? Tanto é que o gol do Mundial de 2012, se não ter o seu passe, não sairia o gol. Craque Neto, eu tive a oportunidade de estar na Arena quarta-feira e deu para observar bem taticamente algumas coisas que acontecem com relação ao time do Flamengo, né? O Arrascaeta, por exemplo, sai para jogar nas costas do volante, o Everton sai também da beirada, vem para o meio, ficando o Gabigol na direita, e o Pedro muitas vezes ia para cima do Fagner, até a questão de altura para tentar ganhar a primeira bola, né? Acabava que Balbuena e Gil ficavam meio que livres. Mas o sistema defensivo do Corinthians foi muito bem naquela partida, anulou vários jogadores. Eu acho que o único que chamou mais o jogo lá foi o Everton, que deu para perceber da Arena. O Everton Ribeiro, ele recebia toda hora a bola sozinho no meio, então tem que ter esse cuidado. E quando o zagueiro não tem essa referência ali, se o Pedro ficar saindo muito para buscar na situação do Fagner, precisa posicionar bem, né? Porque os dois zagueiros não podem ficar livres, né, craque? Porque senão fica sem referência. E o Pedro é um atacante que, se ele tiver duas oportunidades, ele vai fazer o gol. Então tem que evitar isso o máximo, que a bola chegue nele também, anulando o Everton e a Arrascaeta. Eu também penso assim, viu? Eu acho que o Fausto Vera, e se eu fosse o Vitor Pereira, eu colocaria o Michael para fazer essa marcação do lado esquerdo, pegar o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta, que é difícil marcar os dois, e o Gil, que fez uma partida excepcional, né? Eu acho que tem que ser isso mesmo, para que possa brigar com o Flamengo. Porque se deixar os caras transitar a bola ali no meio campo, meu irmão, o De Arrascaeta, o Everton Ribeiro, fica ruim para os dois zagueiros, e principalmente tendo o Pedro e o Gabigol. Você tá certinho. Eu faria isso, eu marcaria mano a mano os dois ali e deixaria essa bola chegar. Eu concordo. Eu acho que a bola não pode chegar no Pedro para finalizar, né? É interessante também, né, Craque Neto, que o Gabigol, ele assumiu um comprometimento com o clube de jogar pela beirada e ajudar na marcação, né? Se você não tiver comprometimento com o clube, você acaba afetando o sistema defensivo. E o Gabigol abriu mão disso porque ele é o cara mais finalizador e hoje entendeu que o Pedro é o cara finalizador. Mas a gente pensa no futebol também, né, Craque Neto, que acontece algumas coisas que é difícil até explicar, né? O Pedro encaixou com o Gabigol porque o Bruno Henrique machucou. Yuri e Roger Guedes começaram a entrosar depois que o William saiu. Não que o William não seja um bom jogador, mas olha as coisas que acontecem no futebol que a gente não consegue explicar. Você acha que o Pedro vai ficar mais do lado esquerdo em cima do Fagner ali para fazer essa jogada aérea, principalmente, e que coisa que não deu certo aí no jogo de quarta-feira passada.
e o Fagner tem a oportunidade de bater de frente com o Felipe Luiz, que vai ficar mais na marcação? Eu observei isso, que quando o Flamengo era apertado, quando o Corinthians subia um pouquinho a marcação, o goleiro Santos, ele pegava a bola e direcionava ao Pedro. E o Pedro saía para disputar com o Fagner. Não disputava com o Balbuena e nem com o Gil. E ele disputava com o Fagner e ele conseguia dominar a bola, não conseguia girar. O Fagner deixava ele dominar e tocar para trás. Foi uma das coisas que eu percebi lá. E pode acontecer realmente isso, porque até pela estatura do Fagner, né? É verdade. E por do lado do ataque, Chicão, você acha que, principalmente do lado direito, com o Rodinei, que é o cara que vai ir para cima, você acha que tem que cair mais do lado esquerdo ali o Yuri Alberto de velocidade ou o Roger Guedes para chegar e para tentar tirar o Davi Luiz ou o Léo Pereira da zaga, de dentro da zaga? Craque, eu penso que o atacante tem que incomodar o sistema defensivo, não o sistema defensivo fazer com que o Roger Guedes volte a marcar ele. Aí a gente está invertendo os valores, né? Porque o atacante tem que criar jogadas, tem que finalizar, então tem que incomodar o Rodinei e incomodar o Felipe Luiz também. Uma das coisas que eu percebi na arena foi que o Felipe Luiz, ele por exemplo, ele ia muito por dentro. E ele não tinha ninguém que incomodasse ele ali pelo lado direito. Isso mesmo. O Adson é um menino do 1 contra 1, ele pegava a bola e acabava tocando, não enfrentava o Felipe Luiz, e de repente esse lado direito também... Você é a favor do Mosquito jogar então, Chicão? Eu sou pela velocidade, Para fazer isso que você falou do Felipe Luiz, que ele ficava muito por dentro para ajudar o meio campo. Incomodar ele, não ele incomodar o atacante. A gente tem que inverter isso. Tá. Pô, legal. E aí, Datena? O primeiro lugar que esse papo de boteco de quem já esteve lá dentro é uma coisa excepcional, né? Todo brasileiro entende de futebol e comenta futebol com uma facilidade enorme. Só que a diferença é que os caras que estão falando ali já estão acostumados com grandes decisões. O Chicão já levantou taça pra caramba, tem até dor no braço de levantar taça. Essa é a grande realidade. Um dos maiores ídolos do Corinthians, onde jogou com uma capacidade enorme, fantástica. O Neto, um craque, chamado de craque por outro craque, reconhecimento de jogador para jogador. Fica muito mais fácil esse papo de boteco de quem já esteve lá dentro. O Ulisses está ligado ainda, ô Guilherme, só para dar um tchau pro Ulisses e sentir o clima. Para sentir o clima direto do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, uma das cidades mais lindas de todo o planeta. Deus transformou a natureza em cidade no Rio. Segundinho só, Chicão e Neto. Um abraço ao Ulisses, uma grande transmissão. Vamos ao Capelanes também com as informações finais direto do Rio. A nação do Corinthians invade o Rio. Flamengo, uma das maiores torcidas do Brasil, ao lado do Corinthians. A emoção do microfone pesado da RB. Dá-lhe, Ulisses! Legal, Datenão. Forte abraço pra você, é um prazer sempre grande estar com você. Um abraço ao Neto Chicão, grande Chicão. Contei uma história do Chicão, fala pro Chicão contar a história depois do Mundial, que o Danilo deixa o campo de jogo no vestiário e falou, podia ter mais um pouquinho de jogo, tá tão bom o jogo, né? Aí o Chicão quase voou nele, que era uma pressão danada. Um abraço a esse grande campeoníssimo, capitão Chicão, ao Neto, a você, Datenão, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que vai estar curtindo com certeza emoção em cima de emoção nessa grande decisão do estádio do Maracanã entre Flamengo e Corinthians. E você sabe, decisão é aqui, nesse microfone da Atena, de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Meu irmão, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, tamo junto, Datenão! As últimas do rádio em primeiro lugar aqui da RB, com o Capelanes pra você. Foi no rádio, Capê. Vamos lá, Datenão, um abraço pra você, é um prazer sempre participar contigo, craque Neto, Chicão, esse ídolo da história corintiana. Para último destaque, eu quero falar e ressaltar e reforçar cada vez mais a arbitragem. Sempre tão polêmica na semana passada, até agora se arrasta aquela situação. Até por isso, o presidente do Willian Monteiro Alves chegou mais cedo ontem à capital fluminense e deu uma passadinha lá na CBF, segundo ele, para reencontrar amigos. Mas a gente sabe que foi lá para conversar também, para dar aquela pressãozinha e para que o Corinthians não seja prejudicado, como a diretoria e uma imensa maioria, parte da imprensa e da torcida, entende que de fato o Corinthians foi prejudicado na semana passada contra o Mengão. A arbitragem FIFA, o representante do Brasil na Copa do Mundo do Catar em 2022, o árbitro do estado de Goiás, Wilton Pereira Sampaio. Ele apita o jogo com o assistente 1, Bruno Rafael Pires, também FIFA, o outro FIFA, Bruno Bosquilha, e a gente torce para que o VAR esteja inspirado.
Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, árbitro FIFA do Rio Grande do Norte. Arbitragem definida, a atmosfera tá lá em cima, é decisão de Copa do Brasil, valendo tetracampeonato, ou pra Timão ou pra Mengão da Tenão. Competência na informação, competência na narração, competência na opinião, todas as melhores do rádio, e rádio é... Rádio Bandeirantes, falando logo cedo no palco da grande decisão. Que papo legal esse seu com o Chicão, Neto, que coisa impressionante. Fora do comum, não é? Você lembra que teve o Elando, né? A primeira vez que o Elando falou com a gente lá no São Paulo Acontece, programa que você roubou de mim e transformou no Donos da Bola, e por isso você ficou rico, milionário, como diz o Milton Neves. Eu tirei você da sarjeta, Neto, eu tirei você da sarjeta. Mas um dia, Chicão, eu estava ouvindo o Elano falar, e de repente o Elano começou a falar com uma habilidade tão grande sobre futebol. Acho que tinha um Elano e mais alguém, que eu de repente saí do programa e deixei o Neto batendo papo com o Elano, e ali eu já tive certeza absoluta, que eu sempre fiz aquele programa, que eu disse assim: Neto, vou fazer esse programa, eles acham que eu vou fazer um programa de jornalismo e um pouquinho de esporte. Vamos começar com um pouquinho de esporte, depois nós tomamos o programa inteiro e depois eu dou para você o programa. Foi isso que aconteceu. E o Neto hoje é esse extraordinário apresentador, o melhor da televisão esportiva, do rádio do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Mas ouvindo o Elano conversar, eu falei: o quê? Saí de lado e deixei o Elano conversando com o Neto, e foi um show. A mesma coisa que a gente ouviu agora, porque quem esteve lá dentro, é claro que conhece muito mais do que todo mundo. Quem teve essa visão em primeiro lugar da imprensa brasileira, com a humildade de um gigante que foi o Luciano do Vale, foi o Luciano do Vale. Aí vieram me perguntar, o Datena, porque tinha uma onda, né? Não pode jogador de futebol comentar porque não tem diploma. Eu falei: amigo, diz pra mim como é que eu vou pedir diploma de jornalismo esportivo pro Pelé. Fala pra mim como é que eu vou chegar pro Pelé. Eu falei assim: ô Pelé, você vai ter que ir pra faculdade pra estudar futebol pra falar aqui. É mais fácil o contrário, né? Então não tem argumento. Você vê um papo desse aí, você vai pra dentro de jogo e começa a entender como é que funciona a tática, né? E de uma maneira simples e correta, sem muitos esquemas ou coisa parecida, mas só explicando o posicionamento de jogadores, fica muito mais fácil para quem está do outro lado da rádio ou do tubo entender tudo que vocês falaram. Foi um show de conversa, um papo legal. Eu queria saber do Neto se vale o complemento aí de mais alguma colocação com o Chicão, que é um monstro sagrado. Pois não, Neto? Primeiro, Datenão, essa oportunidade que você dá pra gente, ela é muito legal, porque quando eu falei de Estiva Gerbe, que é perto de Mojimirim, perto de Mogi Guaçu, eu e o Chicão, nós dois, um de Santo Antônio, eu que sou de Santo Antônio de Posse, e o Chicão, que é de Estiva Gerbe. Se colocar a minha cidade e a cidade do Chicão, não dá 50 mil habitantes. E eu tô entre os 11 maiores jogadores da história do Corinthians, e o Chicão também. Então, duas cidades pequenas que deram oportunidade para dois. E para você, eu não sei se você sabe, Datena, o Chicão só é Chicão por causa do Chicão volante. Lembra do Chicão de São Paulo? Que tá no claro que eu lembro, meu amigo. Fazia churrasco pra gente. E o Chicão que jogou no Mojimirim, o Chicão que se transformou no maior zagueiro da história do Corinthians, o segundo maior artilheiro da história do Corinthians entre zagueiros, que o primeiro é o Grané. O Chicão é um monstro de jogador. E a visão do Chicão jogando futebol como zagueiro, né, eu sempre gostei, porque o Chicão era muito mais um zagueiro que saía pro jogo, e que eu acho que falta isso pro nosso futebol. E no jogo de hoje, Chicão, um cara que sai muito pro jogo é o Davi Luiz. Você acha que o Corinthians pode usar isso de uma maneira com o Roger Guedes e o Alberto, e principalmente com o Renato Augusto, para poder realmente, quando for atacado, ter essa bola em cima do Davi Luiz, que ele gosta de sair jogando? Primeiro, obrigado pelas palavras do Datena aí, agradeço o carinho, ao Craque Neto também pelas palavras. Realmente, o Davi é um cara diferenciado no passe, né, Neto? Muitas vezes, hoje tem que falar no futebol moderno, né, Datena? Eu não sou muito, também não gosto muito, mas quebra as linhas, né? Não é achar o meia, é achar um atacante. O Davi Luiz consegue fazer isso com muita facilidade. E se hoje não apertar ele, ele consegue jogar, principalmente no Maracanã. No Maracanã ele arrisca um pouquinho mais,
é como o craque falou, tem que apertar realmente ele, não deixar ele jogar e explorar um pouquinho, porque o Davi não é um cara de velocidade, e o Yuri Alberto já é um pouco mais rápido que ele. Eu lembro disso do gol que o Renato Augusto fez, sabe, Chicão? Da hora que o Yuri Alberto sai em velocidade, o Renato Augusto vem por trás, ele consegue fazer isso no jogo aqui, e você que estava lá na Arena, na Neoquímica Arena, o Yuri Alberto só não fez o gol porque teve a cobertura do Thiago Maia na hora que o Yuri Alberto ia fazer o gol. Essa jogada dá para o Corinthians fazer de uma maneira, não toda hora, mas em determinados momentos? Durante o jogo, eu acredito que sim. Não dá para você ficar esperando o Flamengo atrás o tempo todo, né? Porque uma hora o Flamengo vai conseguir fazer o gol se você ficar atrás só se defendendo. Mas dependendo da circunstância do jogo, craque Neto, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que eu falei do Mosquito pela direita para incomodar o Felipe Luiz, o Yuri por dentro e o Roger Guedes. E o Renato com a qualidade no passe, porque é o Renato que vai dar esse passe para os três, né? Mas o Corinthians vai marcar o de Arrascaeta, marcar o Everton Ribeiro, esses dois aí, só com 12 para marcar. Pelo que eu tô, sapo de fora não chia, mas pelo que eu tô entendendo, você tem que assustar o Flamengo. Você tem que dizer pro Flamengo que mesmo no Maraca, você tá ali para ganhar o jogo. Agora, corre o risco da velocidade, da possibilidade do meio-campo puxar um contra-ataque. Quer dizer, você tem que assustar, mas não levar susto. Esse é o grande detalhe. Preocupar-se com a marcação, mas em nenhum momento dá ao Flamengo o sentido de tranquilidade de estar jogando no Maracanã. Por isso que eu entendi que o Neto e que o Chicão falaram até agora. Não pode se acovardar, tem que partir pra cima, mas também não pode ser muito machão, tem que marcar pra caramba também, porque num contra-ataque você pode levar ferro, não é isso, Neto? Exato, pra mim essa é a grande estratégia do Vitor Pereira. Não se acovardar e ficar os 90 minutos lá para ir pros pênaltis, porque o torcedor corintiano acha que o Cássio pode pegar 10 pênaltis e ganhar. Não é isso pra mim. Pra mim é não se acovardar e aí fazer aquilo que o Chicão falou, espetar, né, na saída do Davi Luiz, na permanência do Felipe Luiz, sair na frente e voltar para marcar. E aí saber das limitações que o Corinthians tem em enfrentar um grande meio-campo, que para mim o Flamengo tem um grande ataque, um meio-campo mais ou menos e uma defesa regular, né, e não tem um grande goleiro, mas sabe que tem os caras que decidem ali. Não se acovardar e aí tentar dar uma espetada. Datena, olha, as medalhas... Pois não, Chicão. Não, tem duas palavras que eu entendo nesse jogo: medo e respeito. Medo é você ficar lá atrás se defendendo. Respeito é você jogar futebol e atacar o adversário, que é o respeito que você mostra para o adversário. Agora, se você ficar lá atrás, como o craque Neto falou, você vai mostrar medo para o adversário e ele vai crescer durante a partida. É isso aí. Olha, claro que se mede carreiras, né, pelas conquistas, né? Mas os grandes conquistam naturalmente e às vezes não conquistam, né? Uma das maiores seleções de todos os tempos, a seleção de 82, infelizmente não chegou ao título mundial. Seleção do meu querido irmão Sócrates, que já foi, do nosso irmãozinho Zico, Galinho. Deus me aproximou desses caras, como me aproximou do Neto, e eu me considero tão feliz da minha carreira por estar perto dos ídolos que eu tive, né? O Neto é um deles, hoje meu irmão, convivo com o Neto, tenho o prazer de conviver, um dos poucos caras que eu convivo na Bandeirantes que paro meia hora para conversar. Tem gente que eu não paro nem um segundo e nem cumprimento, mas o Neto, Deus, graças a Deus, me deu o prazer de aproximar o Neto depois da gente se conhecer no futebol, mas não ter a frequência que nós temos hoje de nos vermos na Bandeirantes, né? O Sócrates foi meu irmão desde moleque, eu jogava bola por causa dele, porque ele que me botava para jogar, senão eu não jogava em time nenhum. Ele jogava times acima, em categorias superiores, e eu entrava no time de baixo, porque era amigo do Sócrates. De vez em quando jogava com ele, e quando jogava contra ele, em futebol de salão, não vi o Magrão, mas em nenhuma bola, porque era um monstro sagrado, como foi o Neto, como é o Chicão também. Então uma carreira se constrói de medalhas, troféus, mas se constrói também, às vezes, da própria história do cara, que não chega a conquistar um título, mas que na realidade a gente pode considerar esses injustiçados dos deuses da bola. Mas o Chicão tem medalha pra caramba, parece aquele cachorro do Dick Vigarista, o Butler. Cadê as medalhas aí, Chicão?
Essa daqui é de 2009 pelo Corinthians, que foi o título de 2009, campeão, e essa daqui é pelo Flamengo de 2013, da Atena. Tem uma diferença aqui, né? Não sei se mudou um pouquinho, tá refletindo um pouquinho a lâmpada aqui. Só não deixa o Zé Maria Marinho na sua casa, senão ele leva essas medalhas tudo embora, hein? Nem entra, craque Neto. Pelo amor de Deus. Daqui, e eu estava na conquista. A melhor daquela do Marinho. A melhor daquela do Marinho foi do Neto, viu? Ele só não levou o troféu porque não cabia no bolso. Essa foi o Neto genial. Só não levou o troféu porque não cabia no bolso. Aí os caras, não pode, o coitadinho do velhinho, do Marinho. Só que as pessoas esquecem que os canalhas também envelhecem. E tem aquele conto do Goethe, o Goethe que o nosso Vanderlei Luxemburgo, com todo respeito a ele, foi falar do Goethe, que é um dos grandes filósofos de todos os tempos, né? Lá no Real Madrid, diz que o cara era espanhol, o cara é alemão, se deu mal. O nosso Vanderlei Luxemburgo, que também se deu mal quando tentou falar espanhol e ninguém entendia o que ele estava falando, nem ele mesmo, né? Histórias do futebol. Mas na realidade o Marinho logo depois, já com previsão do Neto, foi pra cadeia, teve que ir pra cadeia nos Estados Unidos. E não é porque roubou medalha não, porque como muitos do futebol brasileiro ganharam uma grana enorme, arrebentaram com os clubes, ferraram a seleção e, na verdade, levaram dinheiro pra caramba, né, Neto e Chicão? Na verdade, o futebol precisa ter o que você falou no início aí, da entrevista com o Capelanes, né, que o rapaz falou, eu não vou comprar ingresso de cambista. Porque o cambista compra ingresso de quem? Por que o cara normal não consegue comprar ingresso e o cambista tem ingresso? Mas isso não é só no futebol, né? Isso é em show, em todos os lugares. Então, se o povo não tiver esse entendimento, a gente não dá, né, para fazer esse tipo de coisa. Agora, a gente teve... Eu sempre falo isso nos donos da bola, e isso vem muito de você. Desculpa da gritaria que está aqui em casa, que meu filho está jogando bola. Isso é a gritaria mais legal que alguém pode ouvir. Não tem grito mais bonito do que grito de criança. O Júlio está jogando bola aqui. A verdade é assim, ó, se você pegar, ó, esse presidente agora que o Rogério Caboclo está sendo acusado deixar bem claro, né, de assédio sexual, saiu da presidência da CBF. Ricardo Teixeira não pode viajar para lugar nenhum, senão vai ficar preso. Aí você pega o Marco Polo Donello, foi banido do futebol, depois entrou, tomou 20 anos. Zé Maria Marinho foi preso na Suíça, nos Estados Unidos, porque da Copa 2014. Alguma coisa a gente precisa fazer, né? É óbvio que o jogo de hoje é importante, a Copa do Mundo é importante, mas se a gente não falar, se tiver pessoas como você para falar, se tiver pessoas para a gente botar o dedo da ferida, a gente não vai mudar. Desculpa, então quem tem que mudar é a gente. Só que tem uma coisa muito séria, né? As 27 federações sempre votam nos mesmos presidentes. E cada presidente de federação ganha 70 mil reais. No ano ele ganha 840 mil reais sem fazer nada. Então, ou a gente muda isso para uma coisa diferente, ou a gente vai sempre estar maquiando uma final como essa e, ao mesmo tempo, não tendo entendimento do que a gente precisa melhorar para o país. Mas da mesma forma que a gente precisa de uma reforma política, em primeiro lugar, e administrativa, enxugando os três poderes, que tem dinheiro demais no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, ganham muita grana, enquanto o povo não tem nada. Nós precisamos de uma reforma política e administrativa no Brasil. E assim deve ser no futebol. Transparência acima de tudo. Isso. Tá? Agora, o povo brasileiro cada vez mais está chegando perto da realidade, porque depois dessa pandemia e depois do governo que nós tivemos da Dilma e do Manteiga, as duas coisas juntas, né? O brasileiro está conhecendo de perto a realidade que ele sempre conheceu, mas de uma forma mais grave. A fome e o desemprego. Com fome e desemprego, as pessoas começam a abrir os olhos e a prestar atenção em quem vai votar. Na hora de votar, pense com consciência na hora de votar, vote em quem você votar, vote com consciência de que terá um Brasil melhor. Tanto faz você escolher o Lula ou o Bolsonaro. O que para você é o mais próximo da honestidade, o que é mais próximo de um país que lhe traga um futuro melhor, faça isso.
Eu não vou votar em ninguém, porque eu entrei no mercado e não achei nem papel higiênico. Essa é a grande realidade. E há muito tempo que eu não voto e não vou votar em ninguém. Mas não faça o que eu falo. Vá lá e vote e exerça o sagrado direito do voto, mas não pensando em quem você vai votar. Pense em você, que é o Brasil. Chicão, uma honra, um orgulho te receber aqui. Sempre tive você como ídolo, sempre tive você como referência de jogador, de homem de caráter. E é um prazer enorme falar com você. Que Deus te proteja, dê saúde a você, a toda a sua família. É um prazerão estar junto com você, Chicão. Obrigado, Datena, pelas palavras. Obrigado ao Craque Neto também aí, agradecer o carinho. E eu falo assim, Datena, que não só no futebol, acho que na vida está precisando de pessoas com caráter, né? Seja na política, seja no futebol, em vários segmentos aí. Eu acompanho o seu programa também, parabéns pelo programa. A gente está sempre acompanhando aqui. E obrigado pelo carinho mais uma vez, estou sempre à disposição que precisar. Obrigado, Chicão, grande ídolo do time do Corinthians, da nação corintiana. Solta o hino pro Chicão!